Olá, irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos no livro de Atos, hoje nós vamos ler o capítulo 6, dos versículos 8 ao 15, que fala sobre Estevão. Lá está escrito assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram-o, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então, meus irmãos, nós temos aqui a descrição da perseguição começando a ficar mais séria contra a igreja, contra os nossos irmãos naquele tempo. E aqui nós vemos esses perseguidores que levaram Estevão até a morte. É interessante nós vermos esse contraste aqui entre Estevão e os seus perseguidores. De um lado nós temos Estevão cheio de graça e poder. Ele falava de modo, como está aqui no versículo 10, que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então nós temos, por um lado, Estevão cheio de graça e poder, pregando a verdade, falando a verdade, ensinando a doutrina de Deus, ele sendo o baluarte da verdade, nesse caso, como a igreja é o baluarte da verdade, ele estava anunciando a verdade. Isso aqui nada mais é do que uma promessa do próprio Jesus Cristo. Ele fala em Lucas 21, no versículo 12, está escrito assim: Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, meus irmãos, aqui Jesus Cristo prometeu e nós vemos isso acontecendo na vida de Estevão. Ele foi levado, ele foi entregue, tomaram a mão dele, foi levado a um tribunal, e ele não se preocupou com o que tinha que falar, ele recebeu sabedoria pela qual não podiam resistir. Por isso, os perseguidores, eles apelaram para testemunhas falsas, eles subornaram pessoas para que mentissem contra Estevão, falassem coisas que Estevão não disse de fato. Então nós temos esse contraste aqui entre Estevão, a igreja, o baluarte da verdade, e os perseguidores usando de mentiras e fazendo de tudo possível para perverter o que a igreja tem falado e ensinado, que acontece muito nos dias de hoje. É impossível não lembrar também do que Pedro fala, que nós somos chamados a dar razão da nossa fé. Nós devemos ser como Estevão, buscar sermos cheios do Espírito Santo para que possamos defender os nossos ensinos, para que possamos defender a verdade, para que a doutrina de Deus não seja difamada também. Quando nos acusam de várias coisas que pervertem a nossa doutrina, nós devemos ser capazes de defendê-la. Como, por exemplo, quando falamos que Deus predestinou as pessoas para a salvação, e alguns vêm falar que colocamos Deus como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser malvado, que tem prazer em eleger apenas alguns e colocá-los no inferno antes mesmo que eles possam nascer e fazer qualquer coisa. Nós devemos ser capazes de defender essa fé, defender a doutrina bíblica, ensinar somente a verdade, como Estevão fazia. Então nós devemos ter esse mesmo pensamento, estarmos cheios do Espírito Santo como Estevão. Mesmo que as pessoas usem testemunhas falsas e tentem perverter as nossas palavras. É interessante também ver aqui no final, no versículo 15, como eles colocam que todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então Estevão aqui, ele estava realmente cheio de graça e de poder, cheio do Espírito Santo, porque ele estava numa situação muito complicada. Ele foi levado para um tribunal, foram levadas testemunhas falsas, provavelmente ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele não estava numa situação boa. E aqui, essa expressão quer dizer, o que Lucas quis dizer aqui, o que o Espírito Santo quis dizer, é que Estevão estava completamente em paz. Ele sabia de qual lado ele estava, ele sabia que ele estava pregando e anunciando a verdade, que ele estava fazendo o que é reto perante Deus. Então não importa o que aconteceria nesse tribunal, ele estava fazendo a sua parte e fazendo isso diante de Deus com consciência sadia, com uma consciência segura de que ele estava do lado certo. Então que possamos ver esse exemplo de Estevão,
e fazer a mesma coisa, defender a nossa fé, defender a palavra de Deus, anunciar com toda ousadia, como Estevão fazia também, buscando sempre sermos cheios do Espírito Santo e não nos preocuparmos com o que o mundo diz, com o que o mundo tenta nos acusar, com o que o mundo usa de mentiras para nos acusar, sabendo que estamos do lado da verdade, que nós devemos ser o baluarte da verdade aqui neste mundo, devemos defendê-la a todo custo e não permitir que a doutrina de Deus seja difamada. Que sejamos como Estevão e buscamos isso também, meus irmãos. Amém?